O livro de Êxodo. Glórias ao Senhor Jesus. Êxodo no capítulo 12. Glórias ao Senhor Jesus. Hoje é comemorada a Páscoa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu não sei como é que foi o coelhinho lá na casa de vocês. Eu estava comentando com a irmã hoje, com a irmã Rosane. O coelhinho lá em casa, ele foi tão gordo, irmãos, tão gordo, que não conseguiu entrar e foi embora. Que pena. Vamos ver se ele faz uma outra viagem, né? Ah, nada de coelhinho, nada de ovo. Até porque esses ovos de Páscoa tão caros. Meu Deus, e mesmo assim o pessoal comprou um monte. É de assustar, irmãos. Como é que o pessoal comprou tanta coisa? Todo mundo fala de crise, não sei o que, não sei o que. E você vai nos mercados e procurar um ovo de Páscoa, tá difícil. Porque o pessoal gosta e compra, né? Isso é cultural, né? Mas não é pecado, tá, irmãos? Pode comprar ovo de Páscoa. Ainda se quiser comprar um ovo de Páscoa daquele ferreiro, um ovo bem grandão, e dar para o pastor, pode. Aí o pastor consagra ele e vai ficar benção. Amém. Brincadeira, irmãos. Deus abençoe. Aqui, ó, Êxodo capítulo 12. Amém? No versículo 1 ali em diante. O que diz ali a palavra do Senhor? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, quando o povo de Israel ainda estava no Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: ao 10º dia desse mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras, nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele pela manhã, queimareis ao fogo. Assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Em casa você lê tudo ali, você vai ver como é que foi a Páscoa do povo de Israel, do povo judeu, né? Essa aqui foi a primeira Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, pular, né? Ir adiante. É uma palavra em hebraico que se chama pisash, que significa passar por cima. Passar por cima do quê? Ali a ordem de Deus para Moisés e Arão era instruir o povo que se eles deveriam sacrificar um cordeiro e pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nos batentes das portas, em cima e dos lados, né? Para proteger a casa. Aquele sangue era um símbolo de que eles estavam fazendo uma aliança com Deus. E Deus ia liberar um anjo da morte para que o anjo passasse por todo o Egito, e na casa que não tivesse o sangue, o anjo ia entrar naquela casa e o filho mais velho, o primogênito, ia morrer. Então aquelas pessoas que ouviram aquela palavra, creram naquela palavra, pegaram o sangue do cordeiro e passaram nas portas e nos umbrais das suas casas, eles estavam selando suas casas, estavam protegendo suas casas
contra o anjo da morte que ia passar. Aquela era a 10ª praga, já tinham acontecido 9 pragas, todas contra o povo do Egito. Todas as pragas eram contra o povo do Egito. Tinha uma das pragas que era para ficar sem luz, era para ficar tudo escuro. No Egito estava tudo escuro, mas no acampamento do povo de Israel estava tudo clarinho. Tinha luz para eles, porque Deus fez assim, não é a luz elétrica, é a luz do sol. Havia claridade, e no Egito havia uma escuridão tão grossa que dava-se para apalpar. A Bíblia chama de densas trevas. Era mais ou menos como uma fumaça de pneu queimando, sabe aquela fumaça grossa? Era mais ou menos assim, algo denso mesmo. As pessoas onde elas estavam, elas tinham que ficar paradas esperando aquela escuridão passar, porque não tinha lanterna, nada que conseguisse vencer aquela escuridão. E tantas outras pragas, a praga dos piolhos, né? Até tinha uma época que acontecia isso muito nas escolas, né? Praga do piolho agora já não tem mais, graças a Deus, diminuiu bastante isso nas escolas. Sabe, eram as pragas que aconteciam. E essa última praga, 10ª praga, era para o filho mais velho morrer se não houvesse o sangue do cordeiro nas portas das casas. E engraçado é que todas as pragas foi contra o povo do Egito, e o povo de Israel estava livre. Somente a última praga, que era do anjo da morte matar os filhos mais velhos, essa praga valia para todo mundo, para o povo do Egito e também para o povo de Deus, para o povo de Israel. Deus ia liberar aquele anjo da morte, e ele ia passar pelas casas, e a casa que não tivesse o sangue, o anjo ia entrar e ia matar o filho mais velho. Aquela era uma praga para todos, porque para se livrar daquela praga exigia fé, confiando no que Deus estava falando, crendo no que Deus estava falando. Tanto que aquela praga servia para o povo do Egito e para o povo de Israel, que a salvação também era para o povo do Egito e para o povo de Israel. Porque Deus disse, deu ordem ao seu anjo, o anjo da morte liberou ele para agir. Falou assim, na casa que tiver o sangue, você não pode entrar. É a ordem que Deus deu ao anjo da morte. Se por acaso algum soldado do Egito, ou algum membro lá do Egito, uma pessoa do Egito, ouvisse aquela palavra e cresce, e ela também pegasse do sangue do cordeiro e passasse na sua casa, ela também seria salva. Porque Deus não disse, o anjo não vai entrar na casa do meu povo, o anjo vai entrar na casa que tiver o sangue. É o sangue do cordeiro que protege, não é o título. Não é o título de crente que vai me proteger de qualquer coisa. É eu ser realmente de Jesus. É eu aceitar o sacrifício de Jesus Cristo pela minha vida. É eu crer nisso, crer que Jesus não morreu em vão, ele morreu e ressuscitou para que eu pudesse ser salvo, para que a minha casa pudesse ser salva. Amém? E o que diz ali, irmãos? Diz que, como é que era feita a Páscoa? Eles estavam prontos para sair, eles tinham que estar com as roupas prontinhas para a viagem, com o cajado na mão, calçado nos pés, tudo. E eles tinham que comer o cordeiro apressadamente. Se o cordeiro era muito grande para uma família, então eles chamavam mais pessoas para ajudar a comer aquele cordeiro, porque eles teriam que comer o cordeiro inteiro. O que sobrasse eles tinham que queimar no fogo para poder viajar depois, né? Se fosse o Agre, né, ele comeria um cordeiro daquele sozinho, tranquilo, né? Só a família do Agre precisa de uns 3 ou 4 daqui. Mas as famílias normais, né, as normais, era um cordeiro por família, né? E as famílias eram grandes naquela época, então era a noite toda passando comendo churrasco, até que então chegasse pela manhã que eles pudessem sair, quando o anjo da morte passasse. Amém? Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Mas esse cordeiro que era sacrificado, ele não era qualquer um pegado e escolhido assim aleatório. Eles tinham que ir até o rebanho e olhar o melhor cordeiro que eles tivessem, um que não tivesse mancha nenhuma, que não tivesse marca nenhuma. Ele não podia ser manchado, ele não podia estar machucado, ele não podia ter verrugas, ele tinha que ser perfeito. Eles olhavam, examinavam aquele cordeiro, olhavam por completo e viam que ele era perfeito. Era esse que eles pegavam para ser sacrificado. Só que eles não pegavam aquele cordeiro no dia que ele seria sacrificado. Eles pegavam alguns dias antes.
E a Bíblia nos deixa bem claro que no mês que eles saíram do Egito era o primeiro mês deles. E o que dia que deveria de ser separado o cordeiro? Ali diz que era no dia 10. No dia 10 do primeiro mês. O primeiro mês dos hebreus se chama Nissan, é diferente dos nossos. Janeiro, fevereiro, é diferente lá o calendário. E quando eles então pegaram aquele cordeiro, ele tinha que ser no dia 10, ele seria separado. E eles deixavam ele separado até chegar no dia 14, ou seja, 4 dias depois. Aí no quarto dia, depois de ter sido separado aquele cordeiro, é que aquele cordeiro então seria preparado para realmente ser sacrificado e feito um churrasco. Amém? Amém, irmãos? O dia que era separado o cordeiro era no dia 10. E o dia que o cordeiro realmente seria sacrificado era no dia 14 de Nissan. Amém? Amém? Até hoje, irmãos, os hebreus eles comemoram a Páscoa pelo calendário deles, não é pelo nosso calendário, é pelo calendário deles. Pode ver que o nosso calendário sempre muda. A Páscoa às vezes é uma data, depois é outra, às vezes é mais no começo do mês, mais no final. Vai alternando, é uma coisa meio incerta para os judeus. Não, eles no dia 10 eles separam o cordeiro do primeiro mês deles, que é o mês de Nissan. Eles separam aquele cordeiro, deixam ele guardadinho, eles cuidam especialmente daquele cordeiro, para depois de 4 dias ele poder ser sacrificado. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glórias ao Senhor Jesus. E o que continha naquela ceia da Páscoa deles? Ali no versículo 8 diz: naquela noite comerão a carne assada daquele cordeiro, né? A carne que seria feita no fogo, com pães sem fermento e com ervas amargas. Amém? Cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. Essas ervas amargas não era assim pegar um pedaço de mato e comer. Eles faziam um molho com aquilo. Ainda hoje eles fazem. Eles separam o cordeiro, preparam um pão sem fermento e eles pegam aquelas ervas amargas e fazem um molho, no qual eles pegam o pão e molham o pão naquele molho e eles comem. E eles têm até uma cerimônia de honra. Quando eles querem honrar alguém que está visitando eles no dia da Páscoa, isso estou falando do povo judeu, né? O povo lá de Israel. Quando eles convidam alguém para ir passar a Páscoa na casa deles, para ele honrar aquela pessoa, ele pega aquele pedaço de pão, todos estão sentados à mesa, ele pega aquele pedaço de pão, molha nas ervas amargas e dá para a pessoa que ele quer honrar. E quando aquela pessoa come aquele pão, então aquela pessoa está sendo honrada. Quer dizer que ela tem mais importância, ela tem prestígio diante do dono da casa, em comparação a todos os outros que estão sentados na mesa. Amém? Lembra o que Jesus fez com Judas? Quando Judas estava sentado à mesa de Jesus, ele pegou um pão, molhou nas ervas amargas e deu para ele. Jesus estava honrando Judas, porque Jesus já sabia o que Judas ia fazer, que iria traí-lo, e Jesus estava tentando quebrantar o coração de Judas, dizendo: olha, meu irmão, eu estou querendo que você se arrependa. Mas Judas, ao invés de se arrepender, ele pulou fora e foi e fez o que ele estava pronto a fazer. A Bíblia diz que na hora que ele comeu daquele pão, Satanás entrou nele e ele fez a traição que ele tanto queria para ganhar 30 moedas de prata, que no fim das contas ele jogou aquelas moedas de prata tudo fora, porque ele viu que Jesus era mesmo o Filho de Deus, era o Messias que todos esperavam. Amém até aí, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vai lá para Lucas, capítulo 22, lá no Novo Testamento, livro de Lucas. É bom a gente conhecer como é que é feita a Páscoa do povo judeu, porque Jesus ele era judeu e a Bíblia ela foi escrita em hebraico, né, que é a língua judaica, o Velho Testamento, e em grego no Novo, né, nos ensinando, e tem muita coisa na Bíblia que é baseada na cultura do povo de Israel. Então, quanto mais a gente entende a cultura deles, melhor a gente pode compreender algumas coisas da Bíblia também.
Glória a Deus. Lucas capítulo 22, o versículo 7 e 8. Aqui Jesus estava prestes a ser sacrificado, e ele chama os seus discípulos e dá uma ordem para eles. Ali no versículo 7 e 8 diz assim: chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Amém? Jesus chamou seus discípulos. Jesus, ele tinha o hábito de comemorar a Páscoa, como todos os judeus fazem e ainda até hoje fazem. Separar o cordeiro, colocar ele à parte, esperar o tempo para então pegar aquele cordeiro e sacrificar no dia certo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: hoje é o dia de sacrificar o cordeiro. Lembra o cordeiro que foi separado? Então hoje é o dia de sacrificá-lo. Preparem a Páscoa para nós. E naquela ceia de Páscoa, era regra, é o que tinha que ter. Tinha que ter lá os pães sem fermento, tinha que ter lá o cordeiro e tinha que ter as ervas amargas. Era o que deveria de ter na ceia que os discípulos foram preparar para Jesus, porque essa era a ceia da Páscoa. Era assim que se comemorava a Páscoa, comendo aquele cordeiro, aquele pão sem fermento e as ervas amargas. Amém? Aquelas ervas amargas é uma representação do tempo que o povo de Israel estava escravo no Egito, que estavam como escravo. Era um tempo amargo, era um tempo terrível. Então aquelas ervas é uma representação disso, de quando eles eram escravos. E depois Jesus os libertou, e liberta cada um de nós que aceita o sacrifício dele. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Amém? Vai lá para o João 19. Vamos ler alguns textos, depois a gente vai comentar sobre algumas coisas. João 19. João capítulo 19, versículo 28. João capítulo 19, versículo 28. Amém? Está todo mundo acordado, irmão? Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Os jovens estão meio cansados, vieram cedo, estão cuidando das crianças, desde manhã aí já estão arrumando as coisas, mas todo o trabalho do Senhor não é vão. Amém. Glória a Deus. Amém? João 19, 28. O que diz ali? Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse. Veja que Jesus se importava em cumprir toda a Escritura, tudo que a Bíblia diz, tudo que Deus profetizou. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de isopo e chegaram até a sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? E como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas, e foram tirados da cruz. Foram os soldados e quebraram as pernas, para que fosse tirado da cruz. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro, quebraram as pernas do outro, e que estava crucificado, e chegando-se porém a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Amém? Jesus foi crucificado no meio, né? Tinha um ladrão de um lado, um ladrão do outro. Lembram da história? Todos acho que já viram isso alguma vez, né? Jesus crucificado, uma cruz de um lado, uma cruz do outro. O que estava do lado direito de Jesus aceitou. Jesus falou com ele, disse: hoje mesmo entrará comigo no paraíso, porque aquele cara estava arrependido. Mas o que estava do outro lado, ele ficava blasfemando e xingando e tirando sarro de Jesus. Ele falava: se o Senhor é rei, então desce daí. Se você tem poder, desce daí. E acaba que ali é uma representação de quem aceita o sacrifício de Cristo e de quem não aceita o sacrifício. Quem entende que Jesus veio para nos salvar, e aquele que não ignora isso, não dá atenção a isso.
Amém? E o que acontece? Os soldados foram para que aquele dia era o dia da preparação, ou seja, eles estavam se preparando porque no dia seguinte seria um dia festivo, seria o sábado, o grande sábado, é o Shabat que eles dizem, era um dia de festa. E então eles estavam, poxa, esses caras estão na cruz e não morrem. Jesus já estava crucificado e os outros também. Pô, esses caras não morrem de jeito nenhum. Vamos quebrar as pernas deles. Era o costume que eles tinham. Pegavam um pedaço de ferro e davam nos ossos da canela, e aquilo quebrava, ou nos joelhos, e dava e quebrava. Então o cara caía, não conseguia se segurar, e acabava que ele ficava asfixiado e morria asfixiado da dor, da agonia ali. Aquele cara em poucos minutos ali acabava morrendo. Era uma situação triste, terrível. Mas só que o interessante, irmãos, é que o soldado veio para quebrar as pernas do primeiro, e a Bíblia diz isso. Ele quebrou as pernas do primeiro, ele passou por Jesus que estava no meio e quebrou as pernas do outro cara, sendo que qualquer um, na ordem normal, quebraria Jesus e quebraria o outro. Mas ele não, ele quebrou de um lado, passou por Jesus, quebrou as pernas do outro. Quando ele olhou para Jesus e viu que Jesus estava já morto, ele avisou o seu comandante e disse: olha, ele já morreu. Mas então, para provar que realmente ele está morto, pegaram uma lança e atravessaram Jesus, transpassaram ele, pegaram do lado direito e atravessaram ele até chegar do lado do coração. Transpassaram, não foi um furinho do lado, foi transpassado. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Transpassaram Jesus, e daí ele viu que saiu sangue e água. Ali então Jesus já tinha dito um pouquinho antes: está consumado. É engraçado que Jesus está na cruz e ninguém mata Jesus, ele se entrega. Ele está na cruz e ele diz, ele está lá e diz, para que a Bíblia deixa bem claro, para que as escrituras se cumprissem. Então Jesus disse: eu tenho sede. Veja que Jesus não tinha sede, ele queria cumprir as escrituras, o que tinha sido profetizado, o que a Bíblia tinha dito. Então ele na cruz, em extrema agonia, mas ninguém podia tirar a vida dele, ele diz: tenho sede. E os soldados ali viram uma esponja, molharam um líquido lá, parecido com vinagre, colocaram numa vara, que é uma vara uma planta que tem lá que se chama isopo, colocaram naquela planta, naquela vara, e colocaram na boca de Jesus. Quando Jesus provou aquele amargo do vinagre, ele disse: está consumado. Amém? Porque o que tinha que ter na Páscoa, irmãos? Na ceia da Páscoa precisava ter um cordeiro, precisava ter um pão sem fermento, e precisava ter ervas amargas, algo amargoso que representasse o pecado. Oh glória! Quando Jesus mandou os seus discípulos preparar a ceia, o que ele mandou fazer? Preparar o cordeiro, preparar o pão sem fermento e preparar as ervas amargas, que era assim que eles comiam a Páscoa. Quando Jesus está na cruz, ele é quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão vivo que veio do céu. E a Bíblia deixa bem claro que ele não tinha fermento, não tinha pecado nele. Ele era o pão sem fermento. Ele era o Cordeiro de Deus que estava sendo sacrificado. Só que estava faltando algo amargoso, as ervas amargas. Então, para que se cumprisse as escrituras, porque Jesus sabia que aquela Páscoa que estava na cruz, que era ele mesmo, estava incompleta. Tinha ali o cordeiro, estava ali o pão sem fermento, mas faltavam as ervas amargas, porque isso completa a ceia da Páscoa. Então o soldado foi, e Jesus disse: eu tenho sede. Eles acharam aquele vinagre ali, colocaram na ponta lá, na esponja, deram para Jesus. Quando Jesus provou aquilo, ele disse: está consumado. Aquele amargor, irmãos, representa o meu e o teu pecado, que Jesus tomou sobre si. A Bíblia diz verdadeiramente: ele tomou sobre si os nossos pecados. E a Bíblia diz mais que ele se fez pecado por nós. Oh glória! Aquelas ervas amargas, quando Jesus provou, irmãos, era um pão sem fermento que estava sendo molhado nas ervas amargas. Oh glórias! E era um pão que estava encharcado, que poderia ser oferecido para honrar alguém. E quem foi honrado ali foi o Pai.
Oh, glória! A Bíblia diz lá em Isaías 53: agradou ao Senhor moê-lo. Porque Deus não amava Jesus? Claro que não, Ele amava, mas porque Deus nos amou, então Ele deu seu Filho para morrer por nós. Amém. Oh, glórias! Aleluia! Oh, Jesus! Para que se cumprisse as Escrituras, Jesus foi a nossa Páscoa. Paulo mesmo diz lá em Coríntios: Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Oh, glórias! Amém, irmãos? Deu para entender? Amém? Glória a Deus. Só tem uma questão, irmãos: que dia que Jesus morreu? Essa que é a questão. Que é importante a gente saber, conhecer, para a gente entender, irmãos, que a maioria das coisas nós sabemos porque nos falaram. São poucas coisas que a gente realmente vai buscar para saber o que é a verdade. A gente tem muito ensinamento que é um ensinamento cultural e não bíblico. Você pode sair ali na rua e perguntar para qualquer pessoa que passar ali: que dia que Jesus morreu? Ele vai dizer: na sexta-feira. Amém? Ele vai dizer: na sexta-feira. Na sexta-feira. Por que é sexta-feira? Porque é a sexta-feira santa, é o dia que Jesus morreu. E quando ele ressuscitou, então? No domingo. Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia que ele ressuscitou, o dia que eles foram encontrar Jesus. E o que todos nós diríamos? É verdade, é isso aí. Porque a gente aprendeu isso de uma forma cultural. Jesus ressuscitou que dia? No domingo, o primeiro dia da semana. Isso é claro, todos nós sabemos disso, e a Bíblia afirma isso. Só que a Bíblia diz, irmãos, vamos até ver lá, está em algum lugar, em João 12. Abre lá em João 12. Vamos ver se a gente lê os textos. Não sei se vai dar tempo de a gente ler os textos, mas vamos ver ali. João 12. Lembrando que os hebreus, eles seguem o calendário em que a Páscoa é no primeiro mês deles, e o primeiro mês dos hebreus é o mês de Nissan. Lembrando que no dia 10 ele tinha que ser separado o cordeiro. Amém? 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 Lá no capítulo 12, veja ali, capítulo 12, versículo 1. Presta bem atenção, irmãos, tá? Pois se você tiver alguma dúvida, pode vir perguntar para o pastor para a gente conversar. Anota e depois pesquisa em casa. João 12, 1, o que diz assim? 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias antes? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Amém? Então veja que faltava 6 dias para chegar a Páscoa. Amém? Todos entenderam? Beleza? Pula lá para o versículo 12. Ali acontecem algumas coisas. Jesus está em Betânia, acontecem algumas coisas interessantes. Mas vamos pular lá para o versículo 12, que já vai estar falando sobre o dia seguinte. No versículo 12: no dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram os ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Oh, glórias! Oh, aleluia! Veja ali, irmãos, que o dia que Jesus chegou em Betânia, pelo calendário hebraico, era o dia 9 de Nissan, era o dia 9. Aí no versículo 12 ali está dizendo: no dia seguinte, se o dia anterior era o dia 9, aquele dia ali era o dia 10. E qual era o dia que tinha que separar o cordeiro e deixar ele separadinho para depois ele ser sacrificado? 10. Era o dia 10. Oh, glória! E qual foi o dia que Jesus entrou em Jerusalém e montado no jumentinho, todo mundo dizendo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor? Era no dia 10. Ou seja, o cordeiro já estava sendo separado para no dia certo ele poder ser sacrificado. Oh, glória! Aleluia! Aleluia!
Vai para frente lá, irmãos, abre lá em João. Vai para frente, agora eu tenho marquei. João alguma coisa, vai para frente. Vamos ver se eu acho que... Oh Jesus! João 19. João capítulo 19. É onde a gente leu agora há pouco, né? João 19, no versículo 31. Oh, glória a Deus. João 19, 31. Ali diz assim: como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Qual era o dia em que o cordeiro tinha que ser sacrificado? Era no dia 14, ou seja, 4 dias depois dele ter sido separado. Se Jesus foi separado no dia 10, 4 dias depois seria o dia 14. Amém? O dia 14, era o dia 14 de Nissan, quando Jesus ele se entregou na cruz. Naquele mesmo dia 14, Jesus fez a ceia com os seus discípulos. Naquele mesmo dia 14, Jesus lavou os pés dos discípulos. No mesmo dia 14, Jesus foi para o Getsemane para estar orando com os seus discípulos. Foi tudo isso no dia 14. Amém? Amém. Lembrando que, irmãos, mais uma coisa que é interessantíssima sobre o que a Bíblia nos ensina: que os dias na Bíblia e para os judeus ainda hoje não se conta de meia-noite a meia-noite. Os dias se contam do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro. Ou seja, mais ou menos para nós, das 6 horas da tarde até as 6 horas do outro dia. Amém? Lembra que Deus vinha conversar com Adão na viração do dia, ou seja, de um dia para o outro, quando estava acabando a claridade de um dia e passando para o outro. Então era ali que mudava o dia. E por isso que os judeus, eles guardam os dias e contam os dias das 6 horas de um dia até as 6 do outro, ou seja, as 18 horas de um dia até as 18 horas do outro. Amém? 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 Então veja aqui, irmãos, Jesus prepara a ceia com os discípulos, ele fala com eles, vai ao Getsemane para estar orando com eles, e acontece toda aquela história que acontece lá no Getsemane. Ele corta a orelha de Malco e tudo, e quando os soldados vêm para pegar Jesus, eles levam Jesus. Só que ali lembre que o dia já está sendo contado, já era o dia 14, o dia já está sendo contado, e Jesus então ele sofre todas aquelas horríveis torturas, ele é chicoteado, ele é levado para Herodes, para Pilatos, ele é levado para um lado, ele é levado para o outro, e ele vai sofrendo durante todo o dia, até que então chega ali às 3 horas da tarde, que é a hora que Jesus estava crucificado, que era a hora que se oferecia o sacrifício dos cordeiros. Ainda no templo era feito assim também. Jesus na cruz, ele entregou o seu espírito ali naquela hora da tarde, no finalzinho da tarde, ali já passando das 3 horas, indo e se caminhando para o final da tarde. E esse dia era o dia 14 de Nissan. Amém? Amém? Lembra quando Jesus entrou em Betânia? Era o dia 9. No dia seguinte, ele entrou em Jerusalém. Amém? Quando está se falando que no dia 9 faltava 6 dias para chegar a Páscoa, se você começar a contar do dia 10, vai faltar quantos dias para a Páscoa? 5. Amém? Amém? É isso? Eu estou sem o celular para fazer as contas, me ajuda aí, irmão. Hoje em dia tudo pelas contas do calculadora, né? Mas é assim. Amém? Está dando para entender, irmãos? Dia 9, volta ali, leia lá para você lembrar, para mim lembrar também. Ali no João, João capítulo 12, volta lá para a gente ler ali, porque tem que ficar gravado isso para nós entender um pouquinho.
João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes do que? Da Páscoa. Era que dia ali? Dia 9 de Nissan. Então, contando 6 dias para frente, vai cair a Páscoa em que dia? No dia 15. Amém? Quando foi que Jesus estava no Getsemane e Jesus estava lá, foi orar com os discípulos, fez a ceia, tudo? Era no dia 14. Por que era no dia 14, irmãos? Porque veja ali o que está escrito lá em João 19. Eu espero conseguir me expressar bem o suficiente para que você possa entender. No João 19, 31, o que diz ali? Veja lá, João 19, 31. Já então entramos em acordo que a Páscoa deles lá seria no dia 15, amém? Veja lá no versículo 31. Como era o dia da preparação, ou seja, se a Páscoa deles era no dia 15 e Jesus estava indo para a cruz um dia antes, que dia que Jesus foi para a cruz? Dia 14. Dia 14, amém? Pelas contas ali, amém? No dia 14. Por quê? Porque aquele dia 14 era o dia da preparação para a festa que viria depois. Para a nossa tradução, irmãos, é chamado de, era um grande sábado. Só que esse grande sábado era a Páscoa. No original está escrito, era a Pesach, era a Páscoa. E também o Sabat, um dia de descanso. Naquele dia ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, porque era um grande dia. Para nós, irmãos, na nossa cultura, a gente entende que o dia de sábado é apenas um dia que vem depois de sexta-feira e antes do domingo. Mas para os hebreus, o feriado da Páscoa também era chamado de sábado. Para os judeus. Sim, para os judeus. Para os judeus era o mesmo nome, sábado. Sábado era uma grande festa. E essa grande festa, chamado sábado, era na quinta-feira, era no dia 15. E no dia 14 era o dia que Jesus foi para a cruz. Amém? Vai lá para Mateus 12, só que nós ler lá algo interessante. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 38. Amém? Todos acharam, irmãos? Os caras chegaram para questionar Jesus, né? Os religiosos da época, sempre Jesus era questionado pelo povo, por esses religiosos. Então ali chegou alguns mestres da lei, fariseus, ali no versículo 38, capítulo 12, versículo 38, diz assim: então alguns mestres da lei e fariseus lhes disseram, estavam dizendo para Jesus: mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Amém. Jesus morreu, foi sepultado. Ele ficou quantos dias sepultado? 3 dias e 3 noites. Porque ele mesmo está falando que esse era o sinal que seria dado a todos, de que ele ficaria ali 3 dias e 3 noites. Amém? Dentro do sepulcro ele ficaria 3 dias e 3 noites. Da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Amém, irmãos? Jesus ressuscitou em qual dia? No domingo. Amém? Então vamos contar 3 dias para trás. Domingo, sábado, sexta e quinta. Deu sexta-feira santa aqui que Jesus morreu? De sexta até domingo dá o quê? Dá um dia e um pouquinho. Sexta, sábado e o comecinho do domingo. Amém?
Então o que acontece, irmãos? Para a nossa cultura, Jesus ficou apenas um dia e algumas horinhas dentro do sepulcro. Por que a nossa cultura faz isso? Porque ela quer dizer que a palavra de Deus é mentira, para que quando a gente leia, a gente tenta de alguma forma encaixar os 3 dias e 3 noites dentro de uma mentira que a gente aprendeu desde pequeno, que aquilo era uma verdade. Mas isso aí, qualquer criança chamar o Mateuzinho ali, meu filho ali, e falar para ele, conta em 3 dias e 3 noites, ele vai contar e vai dar certo, porque ele vai perceber, ele mesmo vai perceber que de sexta-feira até domingo de manhã, quando eles foram ao sepulcro, Jesus não dá 3 dias. Mas se contar para trás os dias, então sim. Só que lembrem uma coisa, irmãos: os dias dos judeus não são contados de meia-noite a meia-noite, mas sim das 6 horas até as 6 horas. Amém? Então das 6 horas de sábado para domingo, das 6 horas de sábado para domingo, então conta ali, voltando, né? Das 6 horas da tarde de sábado até as 6 horas de sexta-feira, dá quantos dias? 1. Das 6 horas de sexta-feira até as 6 horas da quinta-feira, dá? Das 6 horas de quinta-feira até as 6 horas da quarta, dá? 3. Que dia que Jesus morreu? Na quarta-feira. Jesus não morreu na sexta-feira, Jesus morreu na quarta. Na quarta-feira. Porque o sinal de Jonas tinha que se cumprir. E na quarta-feira, irmãos, era o dia 14, que era o dia da preparação para a festa da Páscoa, que seria no outro dia. Jesus ele foi sacrificado na quarta-feira, que era o dia 14 de Nissan, porque no dia 15 ele já estaria sacrificado. O povo de Israel ele sacrificava o cordeiro um dia anterior, no dia da preparação, para que no dia da festa já estivesse tudo pronto. É que nem nós, mais ou menos, pega a carne, tempera um dia antes para comer no outro, né? Tem gente que faz assim. Hoje em dia se usa sal grosso mais fácil. Amém? Amém? Jesus morreu na quarta. Quinta-feira era a Páscoa dos judeus, ninguém fazia nada, todo mundo estava dentro de casa comendo churrasco. A Páscoa dos judeus. A sexta-feira era um dia comum, e daí vinha o sábado da semana. Lembrando que para nós é chamado sábado da semana, como sábado, festa da Páscoa, o mesmo nome, sábado e sábado. Só que esse sábado da quinta-feira ali para os judeus é chamado de o grande dia, que era a Páscoa deles. Amém? Deu para entender mais ou menos? Deu para entender mais ou menos? Vai lá para Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. O diabo ele tenta roubar tudo de Deus, irmãos. Veja que ele criou um coelho que bota ovo de chocolate para substituir Jesus. E ele também tentou e conseguiu corromper o dia em que nós deveríamos de comemorar a morte de Jesus, que era na quarta-feira, para que então chegasse até o domingo, qual o dia que ele ressuscitou verdadeiramente. E sabe o que é, irmãos? Parece que não tem importância alguma isso aqui, mas qualquer estudioso aí de faculdade, alguém que é meio herege em alguns pensamentos, não são todos, né? Alguns hereges de pensamento, ele vai ler isso aqui na Bíblia e vai dizer assim: se Jesus morreu na sexta e ele tinha que ficar 3 dias e 3 noites sepultado para então ressuscitar, significa que Jesus ficou apenas um dia. Se ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, então quer dizer que a Bíblia é mentira. Ele prova para você e para mim, através da Bíblia, que ela é mentirosa. Por quê? Porque nós aprendemos errado, preferimos ouvir a cultura ao invés de ler a Bíblia. É um perigo, irmãos. Porque os caras, e olha o que o diabo faz. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Com o que ele foi tentar o Jesus? Com a palavra.
Qualquer cara que queira derrubar a nossa fé, que tenha um pouco de conhecimento, ele vai procurar na Bíblia coisas para tentar nos derrubar. O que os fariseus e mestres da lei faziam com Jesus? Pegavam as suas leis e tentavam derrubar Jesus, colocar ele numa sinuca, deixar ele sem saída. É o que o diabo faz. E nós aí estamos aí comemorando a Páscoa, não tem problema, tá, irmãos? Podem comer chocolate, não é isso, né? Tá livre, pode fazer, não tem problema. Mas para a gente entender, quando alguém vem nos questionar, a gente saber se defender pela Bíblia, o que a Bíblia nos diz. Vejam, irmãos, se Jesus realmente tivesse morrido, não morreu na sexta-feira, mas vamos dizer que ele realmente tivesse morrido na sexta-feira, ficasse o sábado no sepulcro e no domingo ele ressuscitasse, quando é que isso aqui teria acontecido? Leia ali Marcos 16, 1. Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Que horas que essas mulheres foram comprar esses negócios para ungir Jesus lá para ver o sepulcro? Que horas? Passado o sábado, porque no sábado eles não podiam comprar nada. Passado o sábado, no domingo de manhã elas já estavam lá diante do sepulcro, bem de madrugadinha. Em que horário que eles compraram isso? Em que dia que elas compraram esses negócios que elas foram comprar? Na sexta-feira. Passado o sábado, que era a Páscoa dos judeus, o grande dia, na sexta-feira era um dia normal, comum, elas foram e se prepararam, compraram as coisas que elas precisavam, ficaram prontas para então no domingo, depois do outro sábado semanal, que eles também não podiam fazer nada, depois do sábado semanal elas irem ver o corpo de Jesus, o sepulcro. Leia lá. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas. Se no dia da festa, que era quinta-feira, não se podia comprar nada, no sábado da semana não se podia comprar nada, e no domingo de madrugada elas já estavam lá com tudo na mão, que horas que elas compraram? Que dia que elas compraram? Foi na sexta, entre a quinta e entre o sábado da semana. Amém? Está dando para entender, irmãos? Oh, glória a Deus! 3 dias e 3 noites, 3 dias e 3 noites. Aí bem no dia cedo, lá, no domingo de manhã, elas foram, domingo de madrugadinha, elas foram para ver o sepulcro de Jesus. Aí estavam os anjos e falaram para elas: olha, ele já ressuscitou. Que horas que Jesus ressuscitou? Na mudança de sábado para domingo, às 18 horas de sábado para domingo. Quando mudou o dia de sábado para domingo, que era às 18 horas, Jesus já ressuscitou. Mas elas não foram ali à noite, porque era perigoso aquela época da noite. Elas passaram quando estava chegando de madrugadinha, de manhã cedo elas foram. Quando elas chegaram e falaram: nós viemos ver o nosso mestre. Os anjos falaram o que para elas? Ele já ressuscitou. Às 18 horas já deu. Ontem, quando mudou do dia para a noite. Então veja, irmãos, Jesus morreu na quarta, ele ficou, quinta-feira era a festa dos judeus, que era a Páscoa dos judeus, na sexta-feira era um dia comum, o sábado era o dia semanal que eles tinham que descansar, e no domingo Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Domingo para sábado, um dia e uma noite, do sábado para da sexta para a quinta, um dia e uma noite, da quinta para a quarta, um dia e uma noite. Fecha os 3 dias e 3 noites, que era o sinal de Jonas, ao qual Jesus disse que teria que cumprir, para que então realmente era a prova de que ele era o Messias. Porque os mestres da lei e fariseus vieram e falaram para ele: que prova o Senhor nos dá de que o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus que deveria de vir? O que ele falou? Quando eu morrer, ficar 3 dias e 3 noites e então ressuscitar, vocês vão ver que eu era realmente quem eu disse que eu sou. Amém. Aleluia! Essa é a prova de que Jesus é o Cristo. E o que o mundo aí fora tenta dizer?
que Jesus é uma mentira, é uma invenção, e de que Jesus não veio para salvar ninguém. É um conto de fadas, e Jesus não é conto de fadas. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? Amém? Pois Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Espero ter conseguido me explicar, irmãos. Amém. Se não entenderam direito, depois a gente pode conversar melhor. Mas lembre-se, Jesus não morreu na sexta. Ele ressuscitou no domingo, mas não morreu na sexta. Ele morreu na quarta-feira. Amém? Amém? Amém. São os coloque de pé. Um dia alguém vai te fazer essa pergunta: se Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, então ele não é o Cristo. Porque para ele ser o Cristo, ele teria que ficar 3 dias e 3 noites dentro do sepulcro. Porque esse era o sinal de que ele seria o Messias. Feche teus olhos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai. Sabemos que foi uma palavra, Pai, mais de ensino, mais de estudo, de conhecimento. Muitas coisas talvez novas, muitas coisas confrontando o que a gente já sabia. Senhor, mas nós sabemos que o Senhor pode ir esclarecendo e mostrando para cada um de nós a sua verdade. Pai, nós estamos chegando no final dos tempos e cada vez mais o diabo tem colocado mentiras sobre a igreja e querendo impor mentiras sobre a igreja, querendo desfazer tudo aquilo, Senhor, que pertence ao Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Há tantos princípios que o mundo tem invertido, princípios, ó Pai, têm sido invertidos, prioridades têm sido invertidas. Pai, em nome de Jesus, que a igreja não venha cair, ó Pai, nesse laço de inverter valores. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos crer na Sua palavra como ela é. E se nós, ó Pai, para entendermos que realmente Jesus, ó Pai, ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele sepulcro, a Tua palavra nos diz que Ele morreu no dia 14 de Nissan, que era a quarta-feira. Pai, nós queremos nisso e acabou. Nós precisamos de entendimento, Pai, porque os enviados do diabo, Pai, vêm com setas tentando corromper a nossa fé. Vem tentar, ó Pai, distorcer aquilo que é verdadeiro na Sua palavra, e a Tua palavra ela é toda verdadeira. O que atrapalha, Pai, é os nossos achismos, é o que nos impõe, é o que a mídia coloca sobre nós, é o que as pessoas falam e às vezes a gente acaba aceitando sem nem ter, ó Pai, o trabalho de ir pesquisar se isso é real ou não. Quantas coisas colocam sobre nós, ó Pai, e nós não vamos conferir na Sua palavra. Nos perdoa, Senhor, porque o Senhor quer abrir os nossos olhos para que tenhamos entendimento de que o Senhor é a verdadeira Páscoa, é o Cordeiro que foi sacrificado, é o pão sem fermento que estava lá crucificado, e as ervas amargas, Senhor, são os nossos pecados. Todas as vezes que confessamos esses nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e precisamos do Senhor, essas ervas amargas são colocadas sobre Ti. E então o Senhor pode sair daquela agonia da cruz e dizer: está consumado. Aleluia. 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 Porque quando o Senhor disse está consumado, o Senhor foi e pegou as chaves da morte do inferno. E quem manda em todos os lugares é o Senhor, quem governa sobre tudo e todos. Porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Aleluia, Jesus. Pai, que o Senhor venha operar, Pai, em cada vida que aqui está. Que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações a Tua palavra. Continue a falar conosco, Pai. Realmente, ó Pai, se há dúvidas, se há questionamentos em nós, que nós venhamos a ler a Tua Bíblia, venhamos a ler a Tua palavra, venhamos a buscar, ó Pai, satisfazer, ó Pai, essa curiosidade, para que nós cada vez mais, ó Pai, venhamos a entender que o Senhor é a verdade, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra várias vezes, ó Pai, vai confrontar, ó Pai, os nossos achismos. Várias vezes, ó Pai, vai confrontar a nossa cultura.
várias vezes vai confrontar a nossa religiosidade, vai confrontar várias vezes aquilo que nós achamos por certo. Muitas coisas que aprendemos nas escolas, a tua palavra vai nos confrontar e nos mostrar que é errado. Há tantas coisas que aprendemos desde pequeno na escola, em tantos lugares, que a tua palavra, Pai, diz que isso não é como eles te ensinam. Mas a tua palavra, Pai, é a verdade. E um dia nós teremos que estar diante do Senhor para prestar contas sobre aquilo que deixamos de fazer, que está na tua palavra, sobre aquilo que obedecemos, que está na sua palavra. Pai, nós não vamos prestar conta um dia sobre regras e leis humanas, mas sim sobre a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e é o Senhor que tem cuidado de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos.